E aí, pessoal? Dá prosseguimento, então. O sistema educacional de Aristóteles é a educação física dos anos de 1964 e 1985. Reconhecido como um dos primeiros grandes cientistas naturalistas e nem sempre como um professor da antiguidade. Observe-se ainda que, pelo modelo histórico de Aristóteles, pode-se potencializar as qualidades pessoais por meio de uma educação que pretenda tornar a pessoa o que ela realmente é. Na sua essência, esta é a metafísica de Aristóteles. Sabe-se como esse pensador procede em termos de método científico, porém, pouco se descreve a respeito da estrutura organizacional de uma educação sistemática, bem como do efetivo pensamento a respeito de uma educação integral e conservadora. Alguns dos manuais de história da educação, Luzuriaga, 1973, Monroe, 1978, Marrow, 1990, deixam claro uma ausência do sistema educacional de Aristóteles, fato esse que foi problematizado e exposto entre os manuais da história da educação. O professor Alessandro Barreto Garcia cita outro livro dele aqui, 2011. Entende por sistema o conjunto de elementos entre os quais há alguma relação, ou a disposição das partes ou elementos de um todo, coordenados entre si e que formam uma estrutura organizada. Ferreira, 2008. Nesse sentido, percebe-se como um sistema educacional de Aristóteles uma teoria que explica a disposição das partes ou elementos de um todo no qual se observa a preocupação com a formação das famílias, das cidades e dos meios educacionais. Desse sistema, deduzimos um organismo educacional conservador que poderia ser comparado com sistemas educacionais contemporâneos. Ajuda-nos a perceber o que falta em nossa sociedade atual. Consequentemente, nos encaminhamos para a seguinte questão. Podemos observar no sistema educacional de Aristóteles, no que se refere aos cuidados com as crianças, uma similaridade com o sistema educacional de educação física dos anos de 1964 e a 1985? A tese deste estudo é que Aristóteles apresenta, de forma teórica, uma organização educacional da criança, assim como observado entre os anos de 1964 a 1985 no Brasil. O objetivo desse ensaio é verificar na obra de Aristóteles, Política, uma similaridade com o sistema educacional nesse período. Um caminho de pesquisa. A partir do modelo sugerido por Cardoso e Brignoli, 2002, o tema a ser comparado ao sistema educacional de Aristóteles é o sistema educacional característico dos anos de 1964 a 1985, conceituado de forma geral como técnico-desportivo. Nosso interesse metodológico é compará-lo com base nas categorias da prática pedagógica, ética, respeito, organização, classificação e dos cuidados com as crianças, família, individualidade, crescimento e desenvolvimento. Quanto à documentação, para efeito dessa pesquisa, tentou-se a leitura da fonte primária de Aristóteles, 1985, e de alguns escritos diretos dos anos de 1964 a 1985, Seurin, 1973, Viado, 1974, Teixeira, 1976. Desculpem. Como método, optou-se pelo comparativo, pois esse se enquadra melhor no objetivo deste artigo. Segundo Cardoso e Brignoli, 2002, citando Mark Bloch, este método tem por finalidade buscar as semelhanças e diferenças em meios sociais diferentes. Cardoso e Brignoli, 2002, explicam que a partir de categorias pode chegar a diferenças e semelhanças na história. Conselhos e orientação de Aristóteles para uma prática de exercícios físicos. A preocupação educacional que contorna a obra política e educacional de Aristóteles ainda influencia a educação de hoje, pois suas ideias parecem ser bem atuais. Ao classificar faixas etárias, estabelecer normativas, leis de conduta e organização meticulosas de da cidade-estado, suas análises transcendem a antiguidade grega do século IV a.C. Contudo, como já foi dito anteriormente, pouco crédito lhe é atribuído na contemporaneidade quando se descreve as preocupações educacionais. Citação do Alessandro Barreto Garcia, palavras deles, de outro livro dele, 2011. Aristóteles se preocupa com a educação e quando se pensa na formação, crescimento e desenvolvimento da criança, o filósofo esclarece que é preciso ter cuidados especiais com base em Aristóteles, 1975. A criança ainda não é completamente desenvolvida e, portanto, suas qualidades, obviamente, não podem ser consideradas apenas em relação a ela mesma, mas ao homem inteiramente desenvolvido, ou seja, a pessoa que tem autoridade sobre ela. Aristóteles, 1975, página 33 a 1260. Não, 126. Aristóteles, ao fazer essa afirmativa, garante uma consciência das limitações da criança. Não podemos esquecer que, em plena idade moderna, em rápido processo de industrialização, as crianças eram os adultos em miniatura. Por outro lado, essa criança incompleta deve-se ter cuidado ao educá-la e ao prescrever exercício físico a ela. Seu desenvolvimento é ainda prematuro e é preciso uma formação contínua para que se torne apta a governar. Primeiro se aprende a ser governado e depois a governar.
Aristóteles, 74, explica que a criança executa ações voluntárias, mas não as escolhe por deliberação, todavia por desejo, pois sua capacidade de deliberação ainda não se constitui plenamente. Por isso é considerado incapaz de determinadas decisões dentro da sociedade. Por isso compartilhamos dessa ideia ainda hoje. Uma vez que a criança não possui autonomia, ela deve ser protegida e conduzida a fazer suas escolhas. Na idade contemporânea é muito fácil perceber essa preocupação, visto que o Estatuto da Criança e do Adolescente compartilha desse mesmo pensamento. Brasil, citação 2004, do ECA. Ainda assim, parece já estar desatualizada e, se analisarmos friamente, parece muito mais expor os jovens e as crianças brasileiras ao perigo e à vida desregrada do que o contrário. Aristóteles, 1965, fala nitidamente em um conhecimento e desenvolvimento da criança. Comenta que essa criança, por estar em processo de aprimoramento, ainda não possui status de ser autônoma imediatamente, como hoje em dia, ainda goza de privilégios por não responder plenamente por seus atos, bem como precisa de certos cuidados e orientações. É evidente que no ponto referente ao que entendo como privilégio, a diminuição da maioridade penal é essencial para se educar por meio de limites. Ainda assim, é preciso ressaltar que o cuidado com a educação se inicia no casamento e o Estado deve observar quando e como a união se dará. Essa situação nos demonstra tamanha preocupação com a formação das crianças, pois pais muito jovens não passam segurança na formação de seus filhos e pais bastante idosos não aproveitam muito tempo. Dificilmente esses pais poderão dar a seus filhos uma educação de qualidade. Como professor, Aristóteles orientava que a educação deve se preocupar também com os excessos, assim se lê. Que se deve usar ginástica e como se deve usá-la são pontos pacíficos. Até a puberdade convém prescrever às crianças exercícios leves, proibindo-lhes dietas e exercícios forçados, para que nada lhes prejudique o crescimento. Há mesmo uma prova desprezível de que o treinamento rigoroso pode levar a tal resultado. Na lista de vencedores dos Jogos Olímpicos encontram-se apenas 2 ou 3 pessoas vitoriosas como homens e meninos. Isso porque o treinamento desde a infância e os exercícios exagerados lhe tiram as forças. Aristóteles, 1975, página 272. A partir dessas afirmações de Aristóteles, tanto a preocupação de um crescimento saudável, desde a infância até a puberdade, quanto uma preocupação em conter os excessos de exercício físico, são pontos a serem observados com atenção pelo legislador. E após a puberdade, então sim deve-se dar atenção aos exercícios pesados. Ademais, a família é fundamental nesse contexto. A excelente descrição de Aristóteles, em 1985, do que denominamos desse sistema educacional da Grécia Antiga é evidente em sua obra política, e com certeza não foi evidenciado de forma abrangente entre os autores. Garcia, 2011. Palavras dele, de outro livro. O crescimento e o desenvolvimento são observados desde o início da vida das crianças, ou até muito antes, na organização familiar. A supervisão do exercício físico também é muito importante, assim como o que se conta às crianças. E certamente os cuidados com os exercícios físicos são tão importantes na antiguidade quanto na atualidade. A importância da atuação do professor de educação física é condição básica para o sucesso na formação do caráter, do físico e da alma de seus alunos. Os chamados inspetores das crianças deveriam supervisionar se esse sistema educacional estava sendo aplicado nas devidas proporções e adequações. Quanto aos exercícios, esses deveriam ser limitações das ocupações futuras. Observando as orientações abaixo, os inspetores de crianças supervisionarão os jogos infantis e outros passatempos e cuidarão principalmente de que passem o mínimo possível de tempo entre os escravos, pois as crianças nesta idade, até os 7 anos, devem ser obrigatoriamente criadas em casa. Com efeito, é razoável supor que até esta idade elas possam assimilar certo servilismo através do que ouvem e veem. Aristóteles, 1985, página 264. Os diálogos obscenos devem ser banidos dos ouvidos das crianças e tranquilamente seria muito bom se dessemos ouvido às determinações de Aristóteles, 1975, ainda hoje. Porém, os mesmos cuidados devem ser direcionados às pinturas e aos espetáculos. Os jovens devem se afastar de espetáculos dionisíacos de ambos, assim como hoje devem se afastar daquilo que é obsceno. Segundo Aristóteles, os mais jovens não devem ter permissão também para presenciar espetáculos de comédias, antes de atingir a idade a partir da qual lhes é permitido reclinar-se em volta das mesas dos repastos coletivos e beber vinho puro, pois nesta fase sua educação já os terá imunizado contra os efeitos perniciosos de tais espetáculos. Aristóteles, 135, página 264. Essas são as principais impressões que, para Aristóteles, 1975, justificam tal atitude e certo cuidado. É importante para que não se absorvam semelhantes informações antes de que se tenham construído nos jovens um preparo para uma aproximação adequada e deliberada. A ginástica é útil, como hoje em dia, à saúde e ao ganho de força. A música para as crianças certamente é importante, assim como a ginástica, já que não se pode direcionar a educação a um só fim. Os espartanos são um exemplo negativo, segundo Aristóteles. Sabemos também que os próprios
lacedemônios, apesar de, durante todo o tempo em que perseveraram em seus penosos exercícios, terem sido superiores a todos os outros povos. Agora são deixados para trás, tanto nas competições atléticas quanto nos embates da guerra. Eles não deviam sua superioridade à maneira de exercitar os jovens, mas ao fato de atacar devidamente preparados adversários que não se preparavam. Aristóteles, 1975, página 272. Entende-se, então, que uma educação direcionada para um só fim, além de não proporcionar intimidade nesse único fim, ainda não prepara o cidadão para os momentos de paz, como no exemplo de militarmente preparada Esparta. De acordo com Aristóteles, quando submetem as crianças ao exercício físico intenso, apenas se as consideram meros operários braçais. Assim, é preciso desenvolver as questões psicológicas, sociais, filosóficas e antropológicas. Isso é fato. Nesse sentido, que as partes da educação ou as disciplinas compõem uma visão educacional geral e integral, assim como os cidadãos fazem parte da cidade, assim como os braços, mãos e pés fazem parte do corpo. A educação integrada deve ser vista interativamente e não fragmentada. Aqui se observa um segundo pressuposto para o interacionismo de Aristóteles, o ensino completo. A proposta nacional de uma educação física eficiente. Para Teixeira, 1976, a educação da década de 1970 pautou-se nos cuidados com as diferentes idades, bem como pelo contínuo processo educacional ao longo da vida, algo já apontado por Aristóteles. Formar um indivíduo autônomo e responsável é tarefa árdua, porém desejável para qualquer país em desenvolvimento valorizando as suas potencialidades, a família, a coletividade e a sua integração como cidadão. Com vista à saúde e ao bem-estar físico e social por meio do treinamento, a educação deve preparar o homem para a satisfação, a qualidade de vida e a cooperação entre os seres humanos. Ainda segundo Teixeira, 1976, 3 pontos bem claros são expostos. Deve existir uma área da educação física e desportiva básica, massificada e de performance ou desempenho. E dessas 3 áreas, sabe-se que aqueles que as desenvolvem possuem os melhores resultados. Conforme a Lei 6.251 de 1975, determina-se de forma geral programas de estímulo à educação física dentro das 3 áreas supracitadas, dividindo-se o desporto em escolar e universitário, concedendo bolsas a alunos campeões desportivos, atuando na formação das elites desportivas para a mobilização dos esportes classista e militar, lúdico e básico. Teixeira refere-se ainda ao documento 1975. Em síntese, o Plano Nacional de Educação Física e Desportos, lançado pelo Ministério da Educação e Cultura, tem como premissa básica transformar cada brasileiro de simples espectador em praticante do esporte, dando também condições a que se atinjam níveis de aptidão física compatíveis com o desenvolvimento do país. Teixeira, 1976, página 21 e 22. Percebemos que a preocupação com o desporto nos anos 70 é fundamental para o desenvolvimento de políticas de saúde, bem-estar, educação e rendimento. Na antiguidade, algo muito parecido já era desenvolvido. O reconhecimento e a delimitação clara de como trabalhar para esse desenvolvimento e a comprovação de que a preocupação educacional durante o regime militar foi condição básica para sua própria estrutura. Dessa forma, é nítido o apreço pelos imorais valores físicos e intelectuais do Brasil dos anos 60, 70 e 80. Seurin, em 1973, levanta um problema antigo na educação física, a questão da relação da educação com o desporto. Preocupa-se com as definições, coloca a saúde como elemento vital para a educação física, elogia a aptidão física e salienta os valores morais e sociais, enfim, as normas éticas. Percebemos entre os autores estudados uma coerência na preocupação educacional e com certeza um caminho que, se tivesse uma continuidade no tempo, poderia ter levado a educação física brasileira muito acima do estado decadente em que se encontra hoje. Até mesmo a educação poderia, acrescentar aqui. Para o jogo do desporto, as regras fixas são seu fundamento, o que pode e deve contribuir na formação física, psicológica e social. Tanto no jogo como no desporto em geral se busca a vitória. Não a qualquer preço, porém com vontade, caráter e lealdade. O desempenho não é descartado. E isso não significa o alto desempenho. Novamente, como vários outros autores mencionados aqui, Seurin, 1973, se afasta do profissionalismo, já admitido como preocupante entre os gregos antigos. Garcia. Alessandro Barreto Garcia, a palavra dele é citada em outro livro. De outra forma, os exercícios menos intensos também são preocupantes, pois servem apenas ao âmbito recreativo. Quando Aristóteles propõe, deve-se buscar o equilíbrio. O desporto é, para Seurin, 1973, um meio para educar o caráter psicológico, as ações e o físico. Ao se afastar do profissional, nos afastamos do que Seurin classifica de... Primeiro, o desporto moderno é, sobretudo, de competição rigorosamente seletivo baseado no campeonato. Procede pela eliminação dos fracos, aparece mais e mais reservado a uma minoria de elementos fisicamente dotados e fortemente ajudados pelo clube, a cidade ou o estado.
É finalmente um desporto de privilegiado, entre aspas, aos quais se concedem vantagens em honras quase sempre excessivas. É um desporto de vedetes, entre aspas. Seurin, 1973, página 9. Seurin, 1973, apresenta um quadro real e, com uma lucidez evidente, explica que a educação física não deve tomar esse rumo, sobretudo a do âmbito educacional. Salienta que o desporto, nessa perspectiva, não deve servir à educação. A formação ética ou mesmo a um simples amadorismo. Cabe à escola uma formação geral, menos especializada, profissionalizante, porém não significa que possa ser apenas recreativa, muito menos o desprezo pela técnica. Assim, não é aceitar utilizar na escola os mesmos meios empregados nos clubes. É preciso, por meio deste reconhecimento, levar a educação física escolar a uma educação pronta para o desempenho equilibrado. Significa rejeitar o profissionalismo e o recreacionismo absoluto. Justo seria um aprendizado equilibrado da técnica, lealdade, por amor e busca da superação. Uma escola que prepare para a vida, para o mundo. E se alguns educadores ainda se prendem ao profissionalismo, que eles se libertem para uma educação física eficiente, entretanto, harmoniosa e técnica. Essa técnica precisa ser adequada ao desenvolvimento das habilidades e qualidades fundamentais aos jovens brasileiros. Viado 1974. Essa é a palavra jovem. É enfático afirmar que a educação física é fundamental na formação do jovem cidadão, jovem de novo, por uma educação integral. Segue explicando que, na verdade, não haverá educação perfeita sem que o corpo e a mente hajam sido igualmente tratados. Nenhum indivíduo na sociedade humana poderá ocupar eficientemente o lugar que lhe é destinado se não estiver preparado física e espiritualmente, fisicamente e espírito. Viado 1974, página 45. Alguns argumentos dos críticos à educação física do regime militar eram exatamente imputar-lhe uma atitude pedagógica contrária ao ensino integral. Acusam a educação física dos anos 1964 e 1975 de um racionalismo, esportivismo, reducionismo, mas não é o que constatamos nos textos da época. Outro ponto é a tradição conservada de geração em geração, que é, para Viado 1974, um dos componentes mais valiosos. A família, por exemplo, se enfraquece ano após ano e prejudica a educação das crianças. Isso, que é observado desde Aristóteles, precisa ser revisto. Palavras de Alessandro Barreto Garcia, de seu outro livro, 2011. Para Viado, 1974, uma nação de pleno valor é altamente dependente dos valores familiares, conforme Garcia, 2011. Algumas qualidades são esperadas, tanto na organização da cidade como para o cidadão que vive nela. É importante lembrar que a cidade é uma junção de pequenas famílias que formam um povoado e a junção de vários povoados que formam, finalmente, a cidade. Parafraseando Aristóteles. Resultados e discussão. Aristóteles se inquieta com a educação e, quando pensa no desenvolvimento da criança, o filósofo esclarece que ela deve receber cuidados específicos. Essa criança é incompleta e deve ter cuidados ao educá-la. Seu desenvolvimento é ainda prematuro, sendo importante uma formação contínua para que se torne apta a governar. Daí observa-se uma direta relação entre o governante, o governado e a educação. Desse modo, um processo puramente político. Observamos preliminarmente nos estudos da Revista Brasileira de Educação Física e Desportos de Brasília um empenho similar ao sistema conservador de Aristóteles, preocupações com as atitudes e os cuidados em relação aos exercícios físicos e à família. Sendo assim, é a partir do sistema político e educacional que se deve pensar a formação da criança e evidenciar como ela ocorre. Num sistema orgânico desde a formação da cidade, Aristóteles estabelece uma educação ativa e organizada, evidentemente interacionista. Os estudos dos anos 1964 a 1985 sugerem uma organização educacional que separava o desporto de alto rendimento do desporto educacional. Essa preocupação para com os jovens, essa palavra jovem, hein? Também era observada no sistema de Aristóteles. Para Aristóteles, o sistema educacional da cidade começa antes do próprio nascimento de uma criança, e o fim dessa educação será sempre a busca da felicidade. Aristóteles, 1975. Para ele, o governante deve pensar na cidade em desenvolvimento, pensar como ela deve ser organizada e assim proporcionar uma educação equilibrada, racional e empírica. Nesse ponto, o sistema de Aristóteles é mais abrangente e mais específico. Apesar disso, algumas particularidades da época são expostas no organicismo de uma educação com fins políticos que cabe aos legisladores imprimir nos cidadãos os bons hábitos, visto que é por meio deles que se apresenta uma sociedade justa. Essa tarefa se inicia na infância. Nos anos 1964 a 1985, percebemos que a educação voltada para a técnica foi fundamental, pois ajudava no preparo para a vida como cidadão. A especialização de uma técnica esportiva, como apontam os autores, sendo ela uma possibilidade de escolha, mostra-nos o perfil didático das propostas educacionais ligadas à educação física da época. Essa preocupação e possível escolha também são observadas em Aristóteles quando critica a especialização dos espartanos. Durante o regime militar brasileiro, a pedagogia e a psicologia foram fundamentais para esse processo. Formar o cidadão para o esporte é cultivar os frutos de uma civilização de qualidade. Respeitar as regras, ser disciplinado não é um mal, pelo contrário, é uma virtude. Observamos também que muitas das preocupações com os exercícios durante os anos 1964 a 1985 são muito antigas e constantemente lembradas na leitura dos clássicos como Aristóteles.
Entretanto, este trabalho é de caráter inicial e exploratório, pois é muito importante um maior levantamento dos textos da época para que novas interpretações a respeito da educação física durante o regime militar possam ser compreendidas em comparação ao sistema educacional da antiguidade, assim como o de Aristóteles. Ao contrário do que sugerem os textos críticos, as propostas de educação física reforçam a ideia de humanizar o cidadão e não desumanizá-lo. Considerações finais. Aristóteles, além de propagador científico, foi também um conselheiro da educação, e a união entre os polos racionais e empíricos faz dele um verdadeiro educador. Filósofo da educação, assim, né? Internacionista. Seu sistema pode ser reconhecido nos anos de 1964 e 1965 pela similaridade em termos de cuidado, de vigilância, de supervisão e de adequação pedagógica. Esse sistema podem ser futuros atletas, praticantes recreativos ou mesmo apenas torcedores ou simpatizantes do esporte. Foi possível demonstrar que Aristóteles pode ser interpretado como um grande sistematizador da moderna educação. Apesar de distante temporalmente, sua obra ainda pode ser analisada e muitas vezes comparada com o que vivenciamos em termos de educação conservadora. Aos legisladores cabe a tarefa de imprimir nos cidadãos os bons hábitos, visto que será por meio deles que se terá uma cidade justa. Assim se faz a diferença das boas e más constituições. Nesse sentido, os artigos estudados nesta pesquisa, aos quais se referem aos anos de 1964 a 1985, parecem adotar uma linha coerente na formação educacional e moral dos alunos. Finalmente, Aristóteles defende uma educação baseada nas ações humanas, ações essas que são mediadas pelo Estado e, assim, devem ser alcançadas por meio das deliberações ou do exercício das ações perante as cidades. Nesse sentido, também cabe ao legislador apresentar as diretrizes, assim como observamos na educação física dos anos 1964 e 1975 no Brasil. Referências: Política de Aristóteles, o ECA, 2004, História da Filosofia, Duran, 1996, Ferreira, Mini Aurélio, 2008, Alessandro Barreto Garcia, com seu outro livro Aristóteles, Manuais da História da Educação, 2011, Educação Grega e Jogos Olímpicos, Alessandro Barreto Garcia também, Luzuriaga, História da Educação e da Pedagogia, 1933, Marrou, História da Educação na Antiguidade, 1990, Monroe, História da Educação, 1988, Seurin, Educação Física e Desportos, Cooperação ou Conflito, Revista Brasileira de Educação Física e Desportos, 1973, Teixeira, Momento Esportivo, Revista Brasileira de Educação Física e Desportos, 1976, Veado, o Professor de Educação Física, um autêntico educador, Revista Brasileira de Educação Física e Desportos, 1974. Então é isso aí, pessoal. Finalizando mais um capítulo. Até outra oportunidade, então.